Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Amor pela Engenharia. E hoje temos um grande marco aqui no nosso canal. Nós vamos começar a trabalhar nesse ano de 2017 com estruturas hiperestáticas. Tá ok? Então, nós temos aí a nossa primeira estrutura, é um pórtico. Aqui no nosso canal, nós já tínhamos trabalhado com estruturas hiperestáticas e com o método das forças e dos deslocamentos. Então, para vocês que têm interesse em trabalhar com vigas, em ver resolução de vigas, vou deixar para vocês aqui no nosso box de informação dois links que nós temos de método das forças sendo resolvidos em vigas. Hoje vou começar com vocês a nossa estrutura em pórtico, tá bom? E o que é que eu preciso saber para poder determinar se esta estrutura de cara é ou não hiperestática? Gente, tem que lembrar do seguinte: do grau de estabilidade. Lembrem que o grau de estabilidade é o número de reações dos apoios diminuído aí do número de equações de equilíbrio no plano, no caso dessa nossa estrutura que está totalmente em plano. Mas primeiro vamos analisar aqui como é que é a nossa estrutura. Nós temos aqui um pórtico de altura de 5 metros e vão 4 metros. Com apoio de primeiro gênero aqui na extremidade e na outra extremidade com um apoio de engaste. Então, o que tem a característica do engaste? Nós temos aqui uma vertical, que será impedida deslocamento na vertical, será impedido aqui deslocamento na horizontal e ainda algum tipo de rotação através do nosso momento. Então, chamando a essas reações de momento de ar, horizontal de ar e vertical de ar, esse nosso apoio A, nós temos essas três reações do nosso engaste. Aqui no nosso apoio de primeiro gênero, apenas tem uma única força para impedir esse deslocamento na vertical, que seria a nossa vertical de B. Então, logo de cara, a gente tem condições de dizer qual é o grau de estabilidade. Número de reações dos apoios, 1, 2, 3, 4, menos o número de equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório de momento no ponto igual a 0. Então, eu tenho aqui o número de equações de equilíbrio, 3, o que nos fornece um grau de estabilidade igual a 1. Com isso, eu classifico nossa estrutura como sendo hiperestática. Só seria isostática se eu tivesse grau de estabilidade igual a 0. E hipostática, que é uma situação que a gente não quer na nossa estrutura, se fosse menor do que 0. Tá ok? Então, hiperestática é esse nosso pórtico. E como ele deu o valor de 1, gente, nós chamamos que ele é uma vez hiperestática. Tá? E o que isso significa? Gente, para eu poder resolver esse nosso pórtico aqui, eu vou resolver pelo método das forças. Gente, para trabalharmos com o método das forças, é necessário que vocês conheçam o princípio dos trabalhos virtuais. Eu trabalhei aqui com vocês no vídeo passado uma estrutura isostática em função do princípio dos trabalhos virtuais. Então, vou precisar daquele conceito para poder trabalhar com essa estrutura. E para poder trabalhar com essa estrutura, eu preciso transformá-la em isostática. Então, como eu poderia forçar a nossa estrutura para trabalhar com ela isostática? Eu poderia tirar esse nosso apoio e simplesmente ficar apenas com o engaste, ou poderia simplesmente manter esse nosso apoio aqui e tirar o engaste. E qual seria a composição aqui para tornar ela isostática? Para tornar isostática, eu precisaria colocar um apoio de segundo gênero. Vamos trocar em miúdos. Trouxe para vocês aqui o desenho. Então, nessa nossa estrutura aqui real, eu tenho o pórtico, aqui apoio de primeiro e aqui nosso engaste com a distribuída de 20 kN por metro. O que é que eu fiz? Vou retirar esse apoio aqui de primeiro gênero e substituir por o nome chamado aqui X1, que significa uma vez hiperestática, tá? X1 está junto aqui com 20 kN por metro. Gente, como eu tenho aqui essas duas forças, e essa força aqui ainda não é o valor real que a gente vai tratar, eu vou chutar esse valor. Sim, isso mesmo que vocês escutaram. Eu vou trabalhar com uma força virtual, e uma força virtual no valor de 1.
Então, não posso deixar essas duas juntas trabalhando como se fosse um único pórtico. Então, vou fazer o seguinte, pelo princípio da superposição, vou trabalhar aqui com 20 kN por metro no nosso pórtico e nesse outro pórtico aqui com o valor virtual de 1 kN. Tá ok? Eu tenho outra situação além dessa, que a gente discutiu aqui. Eu vou permanecer com esse apoio de primeiro gênero e vou retirar o engaste. Então, para ver equilíbrio, ó, tenho aqui o de primeiro gênero e vou colocar o de segundo gênero. E o que acontece com aquele momento do engaste? Vou colocar aqui, ó, gente, 1 kN/metro, tá ok? Então, isso aqui também vai ser um momento virtual, vai provocar trabalho virtual aqui. Então, eu tenho aqui a força real e aqui o virtual. Preciso separar também. Eu vou ter aqui esse nosso pórtico com a carga real e esse outro pórtico aqui com nossa carga virtual. Então, observem bem aqui o seguinte. Eu tenho para essa primeira situação que trabalha com essa parte real, vou chamar de caso 0, tá? E para essa parte aqui que trabalha com o virtual, eu vou chamar de caso 1, que tem que coincidir aqui exatamente com o meu grau hiperestático, tá? Que seria uma vez hiperestática nosso pórtico. Então, eu vou começar o seguinte, esse vídeo, gente. Vou trabalhar com essa estrutura aqui, substituindo esse apoio por essa força e adotando o valor de 1 para o nosso princípio dos trabalhos virtuais. Eu quero que vocês façam em casa esse nosso pórtico aqui. E vejam, tem que dar os mesmos valores, senão não estaríamos trabalhando aí com esse mesmo pórtico, tá bom? Então, desafio lançado, eu quero que vocês resolvam através desse pórtico aqui e obtenham o mesmo valor que apresentar aqui no final para esse pórtico, substituindo por essa pontual no apoio de primeiro gênero. Bom, Tudo gente, bem? essa é a nossa primeira parte do vídeo. Foi necessário dividir porque estava um pouquinho longo demais. E o nosso YouTube, infelizmente, ele dá problema com vídeos muito longos. Então, por favor, não esqueça de favoritar esse vídeo, de se inscrever no canal, de curtir, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo da resolução dos casos. Até mais!